Sabe quando a gente sente um peso dentro de nós, com medo de que tudo possa dar errado? Pois é, estou me sentindo assim. Sei que tenho um potencial para ser feliz, para buscar muito mais. Até incentivo outras pessoas a fazerem o mesmo. Incentivo-as a não terem o medo, mas eu estou experimentando em mim muito deste medo. Sinto-me prisioneira, isso tem me incomodado. Isso tem me dado uma angústia muito grande. Sabe quando uma pessoa se sente perdida no meio de uma confusão? Pois é, esta sou eu. É assim que eu me sinto. É uma tristeza sem sentido. Ela não quis se identificar e nem precisa, porque quando nós ouvimos uma história assim, de alguma maneira todos nós nos incluímos, né? Porque quem não tem que viver esse desafio diário? Viver é um desafio diário. É como tomar água. A água que você tomou ontem não serve para a sede de hoje. O alimento que você comeu ontem, claro, ele pode até estar te nutrindo ainda agora, mas você precisa renovar o alimento. O sentido para a vida é assim também. Viktor Frankl, um grande psicoterapeuta, escreveu sobre o sentido da vida a partir da reflexão cristã, porque ele era cristão. E um dos aspectos bonitos da reflexão de Viktor Frankl é justamente quando ele diz que o sentido da vida, ele precisa ser cultivado diariamente. Você não pode abrir mão de cultivar um dia sequer. Hoje, quando nós abrimos o programa, nós falamos da dinâmica da conversão. Inspirados hoje, que é quarta-feira de cinza, iniciando um tempo de quaresma, nós falamos do quanto que é importante nós vivermos a dinâmica de arrancar de nós tudo aquilo que possa ser um obstáculo à nossa realização. Minha gente, às vezes nós vamos cultivando alguns hábitos nocivos e nós não nos acusamos mais disso. Você sabe que um grande prejuízo humano que eu tenho identificado é que as pessoas se acostumam com aquilo que elas têm de ruim. Elas se adaptam ao que tem de ruim. Elas perderam a capacidade de ficarem indignadas, como eu estava dizendo. Porque quando eu perco a capacidade de me indignar com aquilo que existe de ruim na minha ambiência, eu perco o poder de transformar. É a indignação que me move na direção da mudança. Se eu me acostumo com aquilo que é maléfico em mim, se eu me adapto ao meu ciúme, se eu me adapto à minha vaidade, se eu me adapto à minha inveja, à minha intolerância, esqueça. Você não pode esperar de mim uma transformação. E é por isso que eu preciso, volto a dizer, de pessoas que tenham o poder de me fazer enxergar as minhas adaptações. E isso é interessante porque quando eu sou verdadeiramente amado por alguém, eu acabo aceitando a palavra daquele que me ama. Eu aceito melhor a correção quando ela é feita com amor, porque eu sinto que ela está muito comprometida com o meu bem-estar. Ou no evangelho que a gente lia, o menino que volta para casa, ele volta porque ele lembra que ele tem pai. É o primeiro movimento da conversão desse menino. É recordar que ele tem um pai que o ama. Então, o amor das pessoas é o principal motor para a nossa transformação. Então, se nós temos uma casa onde as pessoas se amam, onde o amor, o vínculo é cultivado, certamente nós teremos um ambiente muito favorável à felicidade e à realização das pessoas. Porque isso é muito interessante, quando você identifica que você tem com seu pai uma relação que lhe ajuda a identificar o que é nocivo em você e que você pode muitas vezes estar acostumado com aquilo e não perceber mais. É um prejuízo que nós não podemos mensurar. Quando um ser humano se acostuma com os defeitos que tem. Uma vez eu encontrei uma senhora no aeroporto e ela já era bem idosa. Uma senhora muito distinta, assim, muito elegante. Ela estava acompanhada do filho e ela tocou no meu ombro assim e com muita serenidade ela me disse: Padre Fábio,
Outro dia, eu ouvindo um programa que o senhor estava fazendo, eu identifiquei um defeito em mim que passou a minha vida inteira me acorrentando, mas eu não fui capaz de perceber. Aos 92 anos, que é a idade que eu tenho hoje, ela me disse, eu pude perceber o quanto eu fui prisioneira desse defeito. Eu não sei quanto tempo me resta, Padre Fábio, mas eu sei que naquele dia, o seu programa, a reflexão que o senhor fazia, iluminou a minha consciência de um jeito que é como se eu tivesse arrancado ele com a mão. E eu não me permiti mais viver conforme as regras daquele defeito. Eu achei interessante a confissão dela. Primeiro que eu me senti extremamente honrado de ter feito parte de um processo humano que eu julgo, pelo que eu percebi daquela senhora, uma mulher tão nobre, tão atenta a si mesma. Sabe quando você percebe que você participou do processo do outro? Sim, e agora pensando eu também. Quantas vezes eu me percebo vivendo sobre as regras dos meus defeitos? Porque quando eu passo a viver sobre as regras das minhas qualidades, eu fico mais leve para o outro, eu fico mais feliz, eu fico naturalmente mais interessante. Até para mim, não é para o outro não. O primeiro movimento que nós vivemos da conversão é a satisfação de ser quem a gente é. Que às vezes a gente fica pensando que a nossa conversão é para agradar a Deus, para. Deus fica feliz na medida que nós estamos. Então quando eu quero corrigir um defeito meu, e para isso a igreja nos ensina a dinâmica dos sacrifícios, né? Eu vou fazer um sacrifício ao longo dessa quaresma. Tá, mas pelo amor de Deus, escolha alguma coisa que de fato vai repercutir na sua alma. Que às vezes, eu vou ficar sem comer chocolate. Ótimo, seu organismo vai agradecer. Agora eu quero saber quais as repercussões que ele terá, que esse sacrifício terá na sua vida espiritual. Isso é interessante. Quando eu percebo que um sacrifício, um gesto de renúncia, vai me ajudar a quebrar o poder das regras dos defeitos. Porque um ser humano que vive adaptado aos seus defeitos, um ser humano que vive sob as regras dos seus defeitos, ele é insuportável. Ele é difícil no trabalho, ele é difícil dentro da família, ele é difícil nas relações amorosas que ele vai viver. Por quê? Porque ele é um porco espinho, né? Está sempre pronto para jogar os seus espinhos nos outros. Ele fica difícil para ele mesmo. Pode observar, pessoas muito difíceis são difíceis antes para elas. Antes de serem insuportáveis aos outros, elas são insuportáveis a elas mesmas. Por isso que elas têm tanta dificuldade de lidar, de estar com os outros, de serem instrumentais de coisas boas, né? Então, se eu não quebro as regras dos meus defeitos, se eu não me incomodo para deixar de estar adaptado a eles, aos meus vícios, se eu não faço esse movimento, eu vou me tornando uma pessoa insuportável. E isso é muito interessante, porque isso deve ser para nós um termômetro de conversão. Tá, eu sou de igreja, eu sou padre, eu sou freira, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou suportável? Porque às vezes as pessoas, elas se esquecem de permitirem que Deus transforme o coração delas. Às vezes transforma só o aspecto exterior. Mas e o coração? Que é esse que me faz ser diante do outro. É esse que faz com que eu esteja na promoção do outro, no amor, na tolerância. Eu particularmente costumo dizer que nós cristãos somos os grandes responsáveis pelo ateísmo no mundo, pela nossa falta de testemunho.
Às vezes nós temos anos e anos e anos de pertença religiosa, 20 anos de padre, 30 anos de bispo, e somos insuportáveis. Somos deselegantes, somos grosseiros. Eu não sei onde é que Deus está nessa história. Se o processo de Deus na nossa vida é justamente amansar o nosso coração, é fazer-nos quebrar as regras dos defeitos, é a gente deixar de estar adaptados ao mal. Eu, Padre Fábio, se eu me torno uma pessoa insuportável aos outros, eu preciso, sim, rever o quanto de Deus já aconteceu em mim. Que conversão é essa que não me torna uma pessoa mais leve para os outros? Que conversão é essa que não me arranca da arrogância? É o primeiro sinal, minha gente, de quem se diz religioso, porque é o fruto da espiritualidade em nós. Eu não me sentir melhor que ninguém, eu olhar nos olhos dos outros sem ter a pretensão de que sou melhor que eles, sabe? Se eu sou um bom chefe, não tem problema ser duro. O bom chefe costuma ser duro, exigente, mas nunca arrogante. Exigente, mas nunca intolerante. Exigente, mas não insuportável. Você sabe que uma vez, diante de uma dificuldade que eu estava tendo, um momento que eu estava vivendo difícil na vida, eu estava percebendo que a minha equipe tinha medo de mim. E nada pode ser pior do que isso. Uma coisa é a sua equipe ter respeito por você. Outra coisa é ela ter medo de você. Quando eu coloco medo nos outros, eu preciso rever com muita honestidade a minha conversão. Não posso compreender isso, sabe? Quando eu, no exercício de ser quem eu sou, eu distrato as pessoas, finjo que elas não existem. É como você chegar num lugar e não cumprimentar quem está ali, porque você se acha o melhorzão, o bonzão da história. Quantas vezes nós vemos isso? Ao passar pelo prédio, o porteiro que está ali, meu Deus, esse homem participa da minha vida. Ele pode até não entrar na minha casa todos os dias, mas eu passo por ele todos os dias. Eu quero saber quem ele é. Eu quero saber o nome dele. Eu quero participar daquele. Eu quero estabelecer com ele a partir daquele momento pequeno que nós temos. Às vezes as pessoas não olham nos olhos umas das outras. Às vezes nós vamos alimentando um temperamento difícil, pesado. E a gente diz que está convertido. Ou que está em processo de conversão. Tá bom, mas que processo é esse que não acelera a nossa simplicidade, a nossa leveza? Volto a dizer, às vezes, dentro da nossa experiência religiosa, essa hipocrisia, ela compromete todo o resultado. Deus às vezes perde a oportunidade de acessar o nosso coração por causa das nossas resistências, ou por causa do cultivo dos nossos vícios. Essa menina que disse ali, às vezes, não consegue recrutar o que tem de melhor em si mesmo, vai ficando abatido, é isso. Esse não é um problema só seu não, minha filha. Todos nós, se não cuidarmos, nós vamos perdendo o referencial da realidade, do que de fato nós precisamos fazer. Para quê? Fazer para alcançar o melhor de nós. Isso é conversão. Eu quebrar as regras dos defeitos, para eu começar a viver sobre as regras das virtudes. Eu ter a sensibilidade, a simplicidade de identificar os meus excessos, aquilo que me torna uma pessoa difícil, e começar a trabalhar. Quanto mais cedo eu começo a trabalhar isso, maior é o benefício.
Porque é bom a gente viver a conversão. A gente fica mais agradável, a gente fica mais feliz, a gente fica mais realizado. E esse é o primeiro benefício da conversão. Então vamos viver essa quaresma assim, com essa preocupação. Eu quero mudar aquilo que em mim é insuportável, para mim e para os outros. Primeiro, porque eu mereço essa transformação. Segundo, porque os outros merecem. E eu estando na dinâmica deste merecimento, os outros também estando, Deus está. Porque Deus se alegra muito quando um filho reconhece o que nele ainda é empecilho para a sua realização. Deus se alegra profundamente toda vez que nós fazemos um movimento de cura, de restauração, de mudança de hábitos. Deus se alegra profundamente toda vez que nós vivemos as consequências da conversão. Porque essas consequências, elas atuam diretamente no nosso caráter. Nós vamos ficando diferentes à medida que Deus entra.